Porque algumas pessoas, né, falam que Jesus aboliu a lei, mas cumprem parte dela e negam, por exemplo, entre outras coisas, a questão das carnes imundas na Bíblia. Isso aqui é uma coisa interessante. Veja, eu vou fazer essa explicação aqui agora. Talvez você seja um irmão católico, evangélico, espírita, e aí você pense assim: poxa vida, será que o Leandro vai me criticar por eu pensar diferente? Muito pelo contrário, eu quero ajudar você, quero ensinar você. Aqui é um pecador, tenho as minhas limitações, mas eu tenho um interesse sincero de ajudar você a entender a Bíblia. Veja, as leis de Levítico 11, você precisa perceber que essas leis, elas não foram abolidas pelo Evangelho de Jesus Cristo. Na Bíblia, você percebe que a palavra lei, Torá, ela engloba todas as instruções de Deus, sejam de ordem moral, de ordem cerimonial, de ordem civil. Só que o que acontece? Você percebe que há aspectos diferentes na Torá. Então, há aspectos de ordem moral, há aspectos de ordem cerimonial, há aspectos de ordem civil, há aspectos de ordem cultica, né? Há aspectos de ordem alimentar. Levítico 11, quando fala da proibição de carnes imundas, ele trata realmente de uma lei dietética, de saúde, e que precisa ser, obviamente, preservada também no Novo Testamento. Vou te dar brevemente algumas razões. A primeira delas, Jesus morreu na cruz não para purificar porcos, ele morreu na cruz para purificar pecadores. Esse é um primeiro ponto. O porco não deixou de ser porco após a cruz. Ele continua sendo uma carne proibida. A linguagem, veja bem, a linguagem usada em Levítico 11 para os alimentos imundos, ela é muito forte para nós crermos que se trata apenas de uma lei de ordem civil ou cerimonial, ou que tem a ver com questões de impureza moral, ok? A linguagem é muito forte para nós crermos nisso. O que diz aqui, por exemplo, o versículo 44 e o verso 45? Olha a razão que Deus deu, a partir do verso 43, para o povo não comer as carnes imundas. Presta atenção. Não vos torneis vós mesmos imundos com todas essas espécies de répteis que andam de rasto, não vos contamineis em contato com eles, e não sejais contaminados ao vos alimentardes deles. Aqui na King James atualizada, diz que não vos torneis imundos. Deixa eu mostrar para você como que aparece em outra tradução, para você ver que essa linguagem aqui, essa palavra é mais forte, ó. Verso 43 na Nova Almeida atualizada, ó. Não se façam abomináveis por nenhuma dessas criaturas, nem se contaminem por meio delas, para que vocês não fiquem impuros. Então, quando Deus diz para o seu povo não se tornar abominável, a palavra abominável ela é muito forte para se referir a uma lei simplesmente de ordem cerimonial, a um aspecto cerimonial da lei. A palavra abominável é muito forte para se referir apenas a uma lei que diz respeito a um ritual de impureza. Tá? Então, esse termo abominável, ele é empregado, por exemplo, em Deuteronômio 18, 9 a 14, quando Deus considera práticas espíritas ou feitiçaria como algo abominável. Então, a linguagem é muito forte. E à luz de Mateus 5,17, onde Cristo diz que não veio revogar a lei ou os profetas, mas veio cumprir, do grego plero, cumprir quer dizer completar, enxergar o verdadeiro sentido, é impossível crermos na abolição da lei.
tá? Por exemplo, no verso 18 de Mateus 5 é dito ali que até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio, ou seja, nenhuma letrinha, nenhum acento se omitirá da lei até que tudo se cumpra. Então, Cristo não veio abolir a lei. Ele veio, na verdade, cumprir no sentido de dar o verdadeiro significado da lei, de toda a instrução de Deus no Antigo Testamento, que aponta para Cristo. Então, Cristo é o nosso intérprete da Bíblia. Ele não é aquele que abole a palavra de Deus, tá? E um outro detalhe, eu sei que há textos que muitos cristãos sinceros usam a favor da abolição da lei dietética em Levítico 11, mas quando você analisa esses textos contextualmente, como por exemplo 1 Coríntios 10, Atos 10, né, 1 Timóteo 4, 1 a 4, Romanos 14, você vê que esses textos não falam, eles não contradizem Levítico 11, simplesmente abordam outros assuntos em outros contextos. Eu quero ler mais um texto para você sobre essa pergunta, e daí vamos para outras dúvidas, para você ver como essa questão de alimentos imundos é muito forte. Antes de eu ler para você Isaías 65, 13 e 4, olha a razão em Levítico 11, além de Deus dizer, né, não vos torneis abomináveis por esses animais, o verso 44 diz assim, ó, porquanto eu sou Yahweh, o vosso Deus, fostes santificados e vos tornastes santos, pois eu sou santo. Não vos torneis, portanto, impuros com todos os animais que rastejam sobre o pó da terra. Então, o não comer carnes imundas, além de existir aquela linguagem muito forte do verso 43, que diz assim, não se façam abomináveis, ou seja, o termo abominável se refere a um princípio. Se refere, à verdade, à transgressão, não é, de um princípio. O não comer carne imunda, aqui em Levítico 11, 44, 45, faz parte da santificação. Ser santificado é ser separado por Deus para um propósito sagrado. Então a razão é o quê? Já que Deus é santo e se separa daquilo que é imundo, você também é chamado para ser santo e separar-se daquilo que é imundo, inclusive de carnes imundas. Então eu não consigo ver nesse texto uma lei de ordem cerimonial, simplesmente, ou uma lei que tem a ver com ritos de purificação ou lei de pureza e impureza cerimonial. Não, aqui tem a ver com algo muito mais complexo e profundo. E em Isaías 65, 13 e 4, vemos algumas coisas que irritam a Deus. Aí eu pergunto para você uma coisa, depois que eu ler esse texto, analise comigo. Será que uma prática que irritava a Deus no passado agora parou de irritar a Deus? Ou seja, Deus muda seus conceitos e princípios e seu caráter? Antes de responder essa pergunta, Isaías 65, 13 e 4. É um povo que de contínuo me irrita abertamente. Agora, o que eles faziam e que irritava a Deus abertamente? Sacrificando em jardins e queimando incenso sobre altares de tijolos, ou seja, adoravam outros deuses, ofereciam sacrifícios a eles. Eles se assentam entre as sepulturas e passam a noites em lugares misteriosos, comunicação com espíritos. E olha outra coisa que irrita a Deus. Comem carne de porco e nos seus pratos tem ensopado de carne abominável. Analise comigo, vamos seguir a lógica. Não vamos seguir as nossas paixões, as nossas preferências religiosas. Vamos seguir a lógica bíblica. Aqui nesses dois versos é dito que o povo irritava a Deus abertamente, praticando idolatria, consultando mortos e também outra coisa que irritava a Deus abertamente, comer carne de porco. Eu lhe pergunto, por que uma prática que irritava a Deus no passado deixou de irritá-lo agora no presente porque Cristo morreu na cruz? Não tem lógica. Você imagine chegar no céu, por exemplo, o apóstolo Paulo, e ter uma conversa com o profeta Isaías,
e dizer assim para Isaías: Isaías, sabe aquele texto em que você escreveu que comer carne de porco, carne imunda, irrita a Deus? Pois é, depois da cruz de Cristo, essa lei deixou de existir e nós ficamos à vontade para comer carne de porco. Isaías ia ficar surpreso e pensar o seguinte: mas que Deus contraditório é este? Que no Antigo Testamento uma prática o irrita e agora não irrita mais. Não tem lógica, tá? Então eu convido a você a fazer esta análise. Leia o texto, reflita sobre ele e analise os prós e contras da sua interpretação atual. E aí o Espírito Santo vai falar com você, se você deixar que ele explique para você o que o texto significa, tá bom?